livro O Espírito Dentro de Nós e o Espírito Sobre Nós, de Kenneth Hagin. Capítulo 8. Aventuras com o Espírito Santo. Como já vimos, existem duas obras do Espírito de Deus na vida do cristão. Com o novo nascimento, o Espírito vem habitar no interior do cristão, e no batismo no Espírito Santo, ele vem sobre o cristão. A realidade do Espírito Santo vivendo no interior do cristão está relacionada ao seu estado pessoal, mais do que com serviço, com testemunhar e poder. Esse estado pessoal, que é alcançado pela obra do Espírito em seu interior, também pode ser entendido como santidade. Já a obra do Espírito sobre o cristão, através do batismo no Espírito Santo, tem a ver com serviço ou testemunhar. É o batismo de poder. Claro que não devemos, por nenhum instante, desprezar o poder que recebemos com o batismo no Espírito Santo, mas muito pouco se é falado a respeito de santidade. Corremos perigo por não termos equilíbrio e enfatizarmos mais o poder, deixando o povo de Deus no escuro quanto à sua expectativa do relacionamento pessoal com Ele. Como já tratamos anteriormente neste livro, a obra do Espírito dentro do cristão produz fruto, e os primeiros elementos desse fruto são amor, alegria, paz. As outras características podem ser encontradas em Gálatas 5, 22 e 23. Então, quando Cristo disse aos seus discípulos que o Espírito Santo habita convosco e estará em vós, João 14, 17, ele tinha em mente uma experiência real. E quando ele falou para os seus discípulos, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder, Lucas 24, 49, ele tinha em mente outro tipo de experiência real. Nós já falamos bastante a respeito do Espírito Santo no interior do cristão. Agora vamos ver um pouco a respeito do Espírito Santo sobre o cristão. Nós vimos que nascer de novo e ter o Espírito Santo vindo habitar dentro de nós é algo que devemos definitivamente aproveitar. Da mesma forma, existe um derramar tão genuíno do Espírito Santo que Deus dá a todo aquele que quer receber e crê nele para tal. Deus trará essa experiência para os cristãos de hoje, da mesma forma que ele fez para aqueles 120 discípulos que estavam reunidos no dia de Pentecostes. Essa experiência ainda está disponível. Em João 20, 22, a Bíblia nos fala que Jesus soprou sobre os seus discípulos e disse: recebei o Espírito Santo. E Lucas 24, 45 diz: e então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. Veja que isso aconteceu após a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, mas antes do derramar do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Quando Jesus soprou sobre os seus discípulos e disse: recebei o Espírito Santo, fica claro para nós que alguma coisa aconteceu dentro deles. Até aquele momento eles haviam sido um grupo confuso e problemático, mas após esse encontro com Jesus ressurreto, a condição deles mudou, mesmo antes que o Espírito Santo fosse derramado sobre eles no dia de Pentecostes. Lucas disse: então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomado de grande júbilo, e estavam sempre no templo louvando a Deus. Lucas 24, 52 e 53. Lembre-se de que uma das características da presença do Espírito Santo em nós é a alegria. Essa mudança nos discípulos veio através do Espírito de Cristo, que agora neles habitava. O revestimento de poder. Porém, Jesus, em complemento a essa bênção, mandou que seus discípulos ficassem em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder. Veja que Jesus não os mandou ficar em Jerusalém até que se convertessem ou nascessem de novo ou fossem feitos novas criaturas ou regenerados. Todos esses termos são usados para a mesma experiência. Ele nem falou que ficassem em Jerusalém até que recebessem o Espírito Santo. Ele já havia soprado sobre eles e falado: recebei o Espírito Santo, João 20, 22. Mas o que ele falou foi: permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder, Lucas 29, 49. Em Atos 1:8, Jesus disse: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Paulo escreveu suas cartas às igrejas que haviam recebido não só o novo nascimento, mas também este revestimento de poder. Como cristãos, nós sabemos que somos nascidos de novo,
O Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8,16. Mas mesmo lendo tanto as epístolas, parece que não temos o que a igreja primitiva possuía. Parece que temos menos poder. Lembro-me de certa vez, há muitos anos, ter pregado em uma reunião da ADONEP, Associação de Homens de Negócios do Evangelho Pleno, em certa cidade. Eu preguei apenas uma noite, mas por 5 reuniões seguidas, todas as noites algo foi falado a respeito do batismo no Espírito Santo. Então, durante essa reunião, um pastor batista veio à frente e recebeu o batismo no Espírito Santo. Mais tarde, enquanto conversávamos, ele me disse: "Agora eu estou pronto para voltar a pastorear." Ele me explicou que tinha sido pastor de uma igreja batista em outra cidade daquele estado e, de qualquer ponto de vista, era para ele estar satisfeito ali. Ele tinha uma igreja rica e grande, tinha uma boa formação, tinha se formado na faculdade e também no seminário batista. Mas esse homem falou: "Eu pastoreei durante 12 anos e quanto mais eu pastoreava, menos via poder em mim. Eu fui ensinado no seminário que eu era nascido do Espírito e que, portanto, eu já tinha o Espírito Santo, e esse era o máximo que eu poderia ter. Mas, quanto mais eu lia o livro de Atos e as epístolas, mais eu pensava: se eu tenho o que eles tinham, então com certeza não funciona em mim da mesma forma que funcionava com eles." Ele foi sensível e racional o suficiente para perceber que a palavra estava falando de algo que ele não estava experimentando. Então ele continuou: "Pessoas vieram até mim procurando ajuda e eu me senti tão incapaz, sem poder ajudá-las. Eu não tinha poder. Eu sabia que era salvo, mas chegou um ponto onde eu decidi que não conseguiria mais continuar." Ele e sua esposa tinham 2 filhos na pré-adolescência. Depois de lidar com isso sozinho por um mês, ele reuniu sua família e falou o que tinha em mente. Ele falou que não estava desistindo de Deus, porque Deus era real para ele, mas disse que estava tão cansado do ministério e que com sua formação poderia trabalhar em algum lugar. Na verdade, ele já tinha algumas ofertas de trabalho. E então esse homem virou um homem de negócios e prosperou financeiramente. Mas ele começou a se interessar a respeito do batismo no Espírito Santo, por causa das reuniões da ADONEP. Ele me disse: "Eu não entendia, eu falava mal do movimento pentecostal. Mas finalmente fiquei tão faminto espiritualmente que disse ao Senhor: tudo bem, se é preciso falar em línguas, eu estou pronto para isso também." Então ele veio à frente durante a reunião em que eu estava pregando e foi batizado no Espírito Santo de forma gloriosa e começou a falar em outras línguas. E ele me falou: "Louvado seja Deus, mal posso esperar para voltar para o meu ministério." Agora ele estava pronto. Os discípulos de Jesus, incluindo os apóstolos, haviam sido chamados e ordenados por Deus, mas Jesus disse a eles: "Não sai de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder." Eu nasci e fui criado na igreja batista. Lembro-me de um professor que tive anos atrás no seminário da Universidade de Baylor. Ele era um senhor já idoso com cabelos brancos. Para toda a turma que estava formando, ele falava: "Existe uma experiência posterior à salvação, chamada batismo no Espírito Santo. É um revestimento de poder vindo do céu. Não se atreva a pregar sem antes tê-lo recebido." Isso era tudo que ele podia falar a respeito do assunto. Mas se ele tivesse despertado a curiosidade e feito com que eles buscassem a Deus, grandes coisas poderiam ter acontecido. Ele estava apenas dando a mesma admoestação que Jesus havia dado aos seus discípulos. A única maneira. Eu quero concluir uns pensamentos aqui. O fato de termos 2 grupos ligados ao Espírito Santo, cada um com 9 características ou elementos, é muito significativo. Nós já vimos a respeito deles de forma mais rápida e nos aprofundamos mais no amor. Em Gálatas 5, 22 e 23, nós vemos os 9 elementos do fruto do Espírito. Também podemos dizer que são características que passam a fazer parte do caráter do cristão, como resultado da presença do Espírito Santo dentro dele. Jesus disse: "Eu sou a videira, vós os ramos." João 15:5. Os frutos nascem nos ramos por causa da vida que está na árvore, não é? Então, como resultado da presença do Espírito Santo em nosso interior, nós temos que apresentar essas 9 características do fruto do Espírito. Em 1 Coríntios 12, do 7 ao 12, nós aprendemos que a manifestação do Espírito
é dada a todo homem, também sendo um grupo de 9 manifestações. Normalmente chamamos essas 9 manifestações de os dons do Espírito. Eles são dados para um fim proveitoso. 1 Coríntios 12:7. Em outras palavras, os cristãos recebem os dons do Espírito para que eles abençoem outras pessoas. Podemos concluir então que o Espírito em nosso interior é para que produzamos fruto, e o derramamento do Espírito através do batismo no Espírito Santo para servir. Percebemos então que o único caminho, a única maneira de recebermos todos os 9 dons do Espírito é através do batismo no Espírito Santo, como nos ensina Atos 2, do 1 ao 4. Sendo guiados através do Espírito em nós. Quando eu nasci de novo, antes mesmo de receber o batismo no Espírito Santo, eu era guiado por ele, por causa da sua presença em meu interior. Em Romanos 8,14 lemos: pois todos os que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. O Espírito Santo em mim falava comigo, me mostrava coisas e me dirigia. Eu tinha o conhecimento de certas coisas e podia orar por elas antes mesmo que elas acontecessem. Mas existe uma diferença muito grande entre ser guiado dessa forma e ser batizado no Espírito Santo, tendo a manifestação sobrenatural dos dons operando através de mim, como por exemplo a palavra de conhecimento. Muitos erram nesse ponto. Quando nosso espírito nasce de novo e passa a estar em comunhão com Deus, por termos o Espírito Santo em nós, automaticamente o nosso espírito vai sentir, perceber algumas coisas. Muitos não entendem isso. Muitos nascem de novo e imediatamente recebem o batismo do Espírito Santo. E então eles acham que por sentirem certas coisas em seu espírito, estão operando no dom da palavra de conhecimento. Mas nós sabemos certas coisas em nosso espírito recriado que não são necessariamente através da manifestação do dom da palavra de conhecimento. Vou dar um exemplo. Eu nasci de novo em 22 de abril de 1933, mas ainda fiquei na cama doente por 16 meses antes que eu fosse curado. No início do mês de agosto do ano de 1933, eu estava com 16 anos. Meu irmão mais velho, Dub, que completaria 18 anos em setembro, havia saído de casa. Estávamos vivendo os dias da Grande Depressão, então era muito difícil conseguir um emprego. Dub havia comentado com alguns membros da família que iria tentar achar algum trabalho perto do Vale do Rio Grande. Naquele tempo, era o que os garotos faziam. Eles subiam nos trens e viajavam procurando por emprego. Aqueles trens estavam sempre cheios de jovens rapazes. Bem, então durante os dias em que Dub estava fora, eu senti em meu espírito que ele estava correndo perigo. Eu não falei nada para minha mãe. Ela já tinha problema suficiente por causa da minha doença. Ela tinha que cuidar de mim igual um bebê porque eu não podia fazer nada. Passaram-se 3 dias e finalmente minha mãe veio falar comigo. Filho, eu odeio ter que te incomodar por causa de sua condição física e tudo mais, mas eu estou muito aflita por causa do Dub. Eu não sei o que é, mas acho que ele está passando por algum problema. Veja que ela também sentiu em seu espírito que alguma coisa estava errada com o Dub. Ela me falou que achava que ele havia sido preso, algo assim. Então eu falei: não, mãe, não é isso. Você não está me dizendo nada de que eu não saiba. Eu já sabia há 3 dias, mas eu não queria te preocupar. Ele não está preso, ele estava correndo perigo em seu corpo físico, mas eu tenho orado por 3 dias e tenho paz em mim a respeito disso. Ele está bem, não precisa mais se preocupar. É como se fosse uma intuição dentro de mim, um testemunho interior. Lembre-se do que está escrito em Romanos 8,14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E o versículo 16 desse mesmo capítulo diz: o próprio Espírito, Ele mesmo, testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Esse testemunho vem em nosso interior através do novo nascimento. Bem, o mesmo Espírito que testifica com o seu Espírito que você é filho de Deus, também testificará com o seu Espírito sobre outras coisas. Então, tudo que eu tive foi aquela intuição em meu interior, aquela testificação em meu espírito de que a vida do meu irmão estava em risco, mas eu orei e soube que tudo estava bem. Eu falei com a minha mãe, eu tenho paz em meu espírito sobre isso, eu já recebi a minha resposta. Minha mãe me perguntou: filho, você tem certeza? Você tem certeza?
Nós éramos ainda crianças espirituais em assuntos assim. Então eu disse: eu nunca tive tanta certeza em toda a minha vida. Pode descansar, ele está bem. Ela suspirou em alívio e disse: ah, estou feliz em poder ouvir isso. Pouco mais de 24 horas depois dessa conversa, Dub chegou em casa. Já era noite. Ele esteve viajando de trem voltando do Vale do Rio Grande. Ele estava entre Corsicana, Texas e Dallas, quando um agente ferroviário veio e bateu em sua cabeça com um cano e o lançou para fora do trem. Em 1933, nossas locomotivas ainda eram movidas a carvão e elas deixavam rastros de brasas e cinzas ao longo dos trilhos. Dub nos contou que a última coisa de que ele se lembrava era de estar arrastando suas costas nessas brasas. Sua camisa foi completamente rasgada e partes da sua calça também. Por causa da queda, ele quase quebrou sua coluna e a parte de trás do seu corpo ficou toda queimada em carne viva. Algumas horas depois, ele ficou consciente de novo. Ele estava em uma vala com muitas dores por todo o seu corpo. Se minha mãe e eu não tivéssemos sido avisados em nosso espírito e não tivéssemos orado, a queda o teria matado. Dub estava sem camisa. A parte de trás de sua calça e da sua cueca já não existia mais e suas nádegas estavam de fora. Naquele tempo você não podia sair na rua daquele jeito. Eles poderiam prender você por exposição indecente. Ele não podia pedir carona na beira da estrada e não podia aparecer daquela forma à luz do dia. Então durante 3 dias ele andou, seguindo os trilhos do trem, só durante a noite. Durante o dia ele se escondia nas fazendas. Era época de colheita de melancia e outras frutas, então ele comia do que encontrava no caminho. Ele veio por Dallas durante a noite para que não fosse preso e seguiu até em casa pelos trilhos do trem. Como eu disse, ele havia caído e rolado naquelas brasas e suas costas e suas nádegas ficaram em carne viva. Ele estava todo preto, muito sujo. Ele estava tão exausto que por 2 ou 3 dias não conseguiu se levantar da cama. Mas mamãe e eu sabíamos pela intuição em nosso espírito, e graças a Deus por isso, que algo havia acontecido com ele. Alguém pode falar: você soube porque é um profeta. Mas isso não tem nada a ver com o ministério de profeta. Eu não entrei no ministério de profeta antes de 1950. Eu simplesmente soube através do Espírito de Deus em meu espírito recriado que algo havia acontecido com Dub. Não há um membro sequer da minha família que tenha estado em algum tipo de perigo sem que isso tenha chegado ao meu conhecimento antes de acontecer. Muitas vezes durante a noite eu era acordado e colocado em alerta pelo Espírito de Deus.